Queridos, eu já vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 8, para nós darmos continuidade à nossa carta aos Romanos, às nossas cartas do Novo Testamento que nós temos estudado ao longo de todo esse ano. E hoje a gente falou que ia ter que dividir um pouco as cartas, mas verdadeiramente hoje a gente vai passar a noite inteira em Romanos 8, porque é impossível a gente passar rapidamente por Romanos 8. Na verdade, é impossível a gente entrar em detalhes em todo Romanos 8 em uma só noite. Mas hoje nós vamos estar aqui aprendendo o que Paulo escreve para os romanos nesse capítulo que é tão famoso e tão importante para a nossa fé. Entre Romanos 1 e capítulo 7, e a gente já veio falando sobre isso nas últimas semanas, Paulo vem falando sobre o problema do pecado. Paulo fala que todos somos pecadores, ele fala que nós somos separados de Deus por conta do pecado, ele fala sobre a lei, ele fala sobre Adão, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre a nossa separação de Deus, porque nós somos pecadores. E no capítulo 7, ele termina falando sobre a nossa luta contra o pecado. E ele diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Então até o capítulo 7, Paulo vem construindo essa ideia de embate entre a nossa carne e o pecado, e agradar a Deus, e a lei de Deus. Ele vai construindo toda essa noção de escravidão a Deus, até que ele apresenta esse grande problema da escravidão. E ao longo do capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar sobre dois temas principais. Ele vai falar sobre a santificação e ele vai falar sobre a nossa glorificação. Então ele começa no capítulo 8, versículo 1 e 2, dizendo: portanto, ou seja, agora que ele falou sobre toda a questão do pecado, agora que ele falou sobre esse desejo de fazer o bem, mas essa nossa carne que é pecaminosa, agora que ele fala que nós somos servos de Deus, depois de falar tudo isso, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. E a gente vai, eu não sei vocês, eu vou lendo Romanos, eu vou lembrando de várias músicas, porque a gente tem aquela nenhuma condenação. Ai, todo mundo ama essa música. A verdade é que Romanos 8, ela é uma carta tão complexa teologicamente que a gente tem músicas, canções, livros, tantas coisas que saem desse capítulo tão simples, mas tão importante. Ele começa dizendo o seguinte: portanto, ou seja, já que nós somos servos de Cristo, ele começa dizendo que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala sobre condenação, ele está querendo dizer o seguinte: a sentença, para mim e para você, ela já havia sido feita. A nossa sentença de morte, ela já havia sido declarada. Jesus não estava esperando decidir para olhar os nossos pecados, para ver o que seria feito com os nossos pecados. A sentença, a condenação para o pecado já havia sido decidida lá antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus já sabia e já tinha decretado que o salário do pecado é o quê? A morte. Desde o princípio, quando Adão e Eva pecam, imediatamente eles já recebem no corpo, e nós sofremos a consequência da condenação do pecado. E querido, isso é uma história que transcende a eternidade quase, porque quando a gente vai olhar sobre a caída dos anjos, já houve condenação para os anjos que se rebelaram contra o Senhor. Existe a condenação do pecado, ponto. Não existe como a gente escapar da condenação do pecado. Não existe Deus vai dar uma pena menor para um, uma pena maior para outro. Deus ele deixa muito claro ao longo de toda a Bíblia que só existe uma justiça contra o pecado, e é a morte. Mas o que Paulo está dizendo é que em Jesus nós somos o quê? Justificados. Por isso que ele está dizendo que agora não tem condenação. Agora, antes, quando a gente estava na nossa vida de pecado, quando a gente vivia sem o nosso Deus ser o nosso Senhor e Salvador, antes nós estávamos debaixo da condenação. Antes a nossa sentença de morte já estava decretada, mas ele diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso, queridos? Porque, querido, eu não vou nem falar mais isso, porque Romanos é amém atrás de amém, porque é a nossa salvação, é todo para o nosso benefício. Mas é muito interessante porque ele está dizendo o seguinte: olha só, agora, eu adoro esse agora, não há condenação. Agora você não precisa viver em medo de ir para o inferno. Agora você não vive com medo de que vai ser da sua sentença. Eu não sei quem aqui já tomou uma multa.
aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. Ok, a gente estava conversando, o Rian falou que nunca tomou uma multa, e eu fiquei revoltado, porque eu já tomei muita multa, e eu falei, não acredito que o Rian já tomou menos multa do que eu. Mas, na verdade, quando a gente toma uma multa, eu não sei vocês, eu reconheci, eu já tomei tanta multa, que eu já reconheço, no Brasil e aqui, que eu já reconheço direitinho como é que é o envelope do DMV. Oi? Eu não recebo uma multa faz muitos anos, queridos. Aí, a gente, depois de tantas multas, a gente aprende. E aí eu sabia até como é que era o envelope do DMV com a multa. E aí toda vez que eu abria, era um Kinder Ovo. Eu falava, de quanto será que vai ser essa multa? A gente nunca sabe de quanto que ia ser. Mas a verdade é que com o nosso pecado, a gente já sabia. Com o nosso pecado, não existia surpresa do que ia acontecer. O nosso pecado, ele já era decretada a condenação. Mas aí Paulo escreve, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. E eu amo como Paulo fala sobre o Espírito, aqui é maiúsculo, o Espírito Santo, ele fala que é o Espírito da vida. Não é qualquer Espírito. Nesse mundo a gente vê muitos espíritos com E maiúsculo, que trazem muita coisa, mas nenhum deles é capaz de trazer vida. Somente o nosso Deus é que é o Espírito Santo da vida, que não traz pesar. E como é que ele traz vida pra gente? Nos libertando. Paulo está deixando muito claro, esse é o processo, é por isso que é tão bonito a gente estudar Romanos, porque ele vai fazendo uma linha e juntando tudo junto. Ele nos liberta, não há condenação, e ele nos dá vida através da libertação do pecado. Querido, imagina você ser considerado inocente por algo que você realmente fez. Vamos voltar lá para minha multa, para as minhas multas. Eu era culpado pela multa? Era culpa minha? Nunca recebi uma multa incorreta, infelizmente. Sempre torcia para olhar e falar, não era eu, mas sempre era eu. Alguma vez, quando a gente recebe essas multas, é culpa nossa? Quando a gente peca, a culpa é de quem? É do irmãozinho que testou a nossa paciência? É nossa, a culpa é completamente nossa quando a gente escolhe pecar. Mas o que é lindo é que Jesus está falando, a culpa é sua. Em momento algum a Bíblia diz que a culpa não é nossa. Em momento algum a Bíblia diz que nós somos perfeitos. Em momento algum a Bíblia passa a mão falando que nós não somos pecadores e que nós não cometemos atos pecaminosos. O que ele diz é o seguinte, apesar de você ser culpado, apesar de você merecer a morte, apesar de você merecer ir para o inferno o resto da vida, agora, por causa de Jesus Cristo, você vai ter a vida eterna. Isso é que Jesus fez por nós. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós fomos justificados. E a gente falou muito sobre isso no curso de teologia. O que é ser justificado? É o juiz estar na sua frente e ele está pronto para te dar a sentença. E você merece a sentença de morte. Você merece pagar a multa. Você merece ir para a prisão. Mas o juiz, que é tão misericordioso, ele olha para a pessoa e fala, mas eu vou declarar você inocente. É isso que Deus faz com a gente. Ele diz que eu e você somos inocentes agora do nosso pecado. E olha que interessante, ele também fala, ele chama o pecado, ele fala que a gente está livre da lei do pecado e da morte. Pecado e morte são inseparáveis. Não existe aquela pessoa que fala, eu cometo um pecado aqui, eu sei que eu sou pecador, mas eu não vou para o inferno. Eu não tenho a minha fé em Jesus Cristo, mas eu sei que eu sou uma pessoa boazinha, ou eu só cometo um pecado aqui e ali e eu vou ter vida eterna. Queridos, pecado e morte andam de mãos dadas. Aquele que morre eternamente quer dizer que não é salvo por Jesus Cristo, e aquele que comete a vida em pecado sem Jesus Cristo vai ter morte certa. Pecado e morte são inseparáveis, é por isso que é a lei do pecado e da morte. Mas o que Paulo diz é que agora eu e você somos libertos. Vamos para o versículo 5 de Romanos capítulo 8. Ele agora diz o seguinte, ele ainda está falando sobre o processo de santificação. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Mais uma vez, o pecado só produz morte e o nosso Espírito é o Espírito de vida. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o primeiro ponto que eu quero parar nesse pedaço da carta de Romanos 8 é quando ele fala sobre os desejos. Ele fala sobre o desejo da carne, ele fala sobre o desejo do espírito. E essa palavra no grego quer dizer fronel, e é a palavra que significa afeição. Sabe quando você brigou com um amigo seu, e aí fica aquelas pessoas assim, você tá do lado de quem? Aí todo mundo perguntando, você concorda com quem? Quem que tá certo? Quem que tá errado? Aqui na igreja não tem isso, né, gente? Somos todos muito amor. Então aqui na igreja nunca tem isso. Mas a verdade é que a gente fica nessa quando a gente é adolescente, fica nessa você tá do lado de quem? Você tá do lado do fulaninho? Queridos, essa é a mesma
palavra. A gente pode traduzir esse versículo dizendo: quem vive segundo a carne aspira o que está ao lado, a afeição, aquele que se coloca do lado da carne. E o que Paulo está dizendo é sobre a inimizade entre a carne e o espírito. Ele está dizendo que eu e você, a gente tem que escolher de acordo com o que a gente vai viver. A gente precisa escolher qual vai ser a nossa afeição. A gente precisa se posicionar. Paulo está dizendo o seguinte: não tem como você querer viver pelo espírito e agradar a carne. Não tem como você viver pela carne e agradar o espírito. No versículo 8 ele diz: não pode agradar a Deus o dominado pela carne. Quando a gente fala sobre carne, a gente está falando sobre os nossos desejos pecaminosos. E eu sei que imediatamente quando a gente fala de carne, o que todo mundo pensa? Sexo. É só o que todo mundo pensa na igreja. Só existe pecado sexual. Mas, queridos, Paulo ele lista tantos pecados, como a fofoca, como a luxúria e muitos imoralidade sexual, como o bêbado, como aquele que é anger, aquele que tem raiva. Queridos, são tantas as obras da carne, como a gente lê lá no livro de Gálatas. E o que Paulo está dizendo é: olha, não dá para viver dos dois lados. Não dá para você querer na sua carne, nos seus desejos, alimentando, tendo afeição pela sua vida pecaminosa e querer agradar o Espírito, porque o que ele diz no final? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não é que quem é dominado pela carne vai ser difícil agradar a Deus. É isso que ele está dizendo? O que ele fala? Quem é dominado pela carne, ou seja, aquela pessoa que é entregue aos seus desejos, o que ela é? É impossível ela agradar a Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. Eu e você, a gente não pode estar nos dois lados. Se você está do lado de viver da carne, você automaticamente não está agradando a Deus. Queridos, eu não estou falando da nossa perfeição, que nós somos seres celestiais maravilhosos e que a gente nunca peca. Não é isso. A gente já falou sobre isso em muitas pregações. Mas a verdade é que existe um ponto em que a pessoa, ela decide viver pela carne. Existe um ponto em que a pessoa decide negar o Espírito Santo. O Espírito Santo já disse e fala: não faz isso, abandona aquilo, não é certo. E a pessoa conscientemente decide: eu vou viver dessa maneira. Lá no domingo em Orlando, a gente estava conversando, e já era 1h da manhã lá em Orlando, porque a gente era feriado na segunda-feira. E aí surgiram tantos tópicos ao mesmo tempo, e um deles foi o tópico da homossexualidade. E, queridos, a gente estava nessa conversa e uma pessoa mencionou que teve que decidir deixar. Sabe por quê? Porque o homossexual, por mais bonzinho que seja, se ele agrada a carne, ele não agrada a Deus. Aquele que rouba, se ele agrada a carne, ele não vai agradar a Deus. O arrependimento que Paulo traz ao longo de todas as suas cartas é aquele arrependimento que: Senhor, eu posso passar por isso, mas eu decido dizer não. Senhor, eu decido agradar a Ti e não agradar a minha carne. Por isso que ele fala: desejo não é natural. Não é aquilo que assim, eu nasci com isso. Não é sobre isso que ele está falando, não. Ele está falando sobre a pessoa que escolhe ficar do lado da carne. Então, eu e você temos uma escolha diária a fazer. A escolha não é domingo à noite só, ou domingo de manhã. A escolha não é um dia quando a gente fez uma oração e pediu para aceitar Jesus. A gente precisa fazer uma escolha diária. Quem é que eu quero agradar? Todo dia eu preciso acordar e decidir agradar a minha esposa. Todo dia, não é amém, né? Não é todo dia ela precisa acordar, a minha linda esposa, e decidir agradar a mim também. Queridos, é uma escolha diária. Você faz uma coisinha bonita pelo seu cônjuge e acabou 50 anos de casado garantido? É assim? Queridos, fala assim: não. Muito obrigado para os casados, não casados, futuros casados. Queridos, é uma escolha diária. Amor entre um casal é uma escolha diária. Para uma amizade sobreviver é uma escolha diária. E a gente pensa que com Deus vai ser diferente. Com Deus é a mesma coisa. Diariamente a gente fala: Senhor, eu escolho agradar a Ti. Por quê? Porque não há condenação mais para mim. Porque agora eu posso agradar a Deus. E a pergunta é: a gente vive como quem é liberto? A gente verdadeiramente vive o nosso dia a dia como pessoas onde já não existe mais condenação? Por isso que vivemos. Existe uma coisa chamada santificação progressiva. E eu sei que não é aula de teologia, mas não tem como falar de Romanos 8 e não falar sobre essas coisas. Eu e você somos declarados justos e santificados no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo. Não há condenação. Mas a partir desse momento, existe algo que começa na nossa vida, que é a santificação progressiva. Cada dia, eu e você somos chamados a ser mais parecidos com Cristo. Eu e você, cada dia, somos chamados a matar a carne, a matar os nossos desejos e, ao mesmo tempo, porque muito crente é assim: eu parei de fazer isso, pastor. Mas é muito mais do que eu parei de fazer. Ok, mas para onde você está caminhando agora? Porque a gente sai da vida na carne e a gente caminha para um relacionamento com Deus. Então é uma santificação
progressiva. E o resultado, queridos, é por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque muito crente vive sem essa noção e esquece de que o resultado de buscar agradar a carne, vamos lá no versículo 6, ele é o quê? Ele é a morte, a aspiração da carne. Ou seja, a pessoa que vive para a carne, produz a morte, mas a do espírito conduz à vida e à paz. E para que a gente vive? Paulo só dá duas opções. Ou a gente vive para o espírito, ou a gente vive para a carne. E a gente pensa nisso com os pecados que são extravagantes. Mas existe um livro que eu gosto muito, chamado do Jerry Bridge, que se chama assim, Pecados Respeitáveis. São aqueles pecados que ninguém fala. São aqueles pecados que são super bem aceitos. Mas existem pessoas, queridos, que vivem para si mesmo. E eu vejo muito isso em celebridades. Acho que celebridade é um ótimo exemplo. Muitas vezes eu vejo vídeo de celebridade falando, e a única coisa que eu consigo parar a pensar é, gente, essa pessoa vive para ela. Essa pessoa vive para a fama dela. Essa pessoa vive para o dinheiro dela. Essa pessoa vive para fazer ela mais famosa. E eu fico pensando, queridos, a gente acha que mas não está fazendo nada de errado, mas não está vivendo para o Espírito. E o que Paulo está dizendo é, queridos, você já é livre. Jesus Cristo já te libertou. Você pode viver uma vida livre da carne. Nós podemos viver uma vida que vai agradar a Deus. E é por isso que ele fala sobre a morte do pecado na nossa vida. Vamos lá para o versículo 9. Entretanto, ou seja, ele falou tudo isso sobre espírito, carne e domínio, e agora ele fala, entretanto, ou seja, boas notícias finalmente para os romanos, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vocês. A gente nem tem tempo para entrar nessa parte do versículo. E se alguém não tem o espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do espírito dele que habita em vocês. Eu sei que foi um versículo grande, a gente vai quebrar ele agora. A primeira coisa que ele diz no versículo 10 é que se o espírito está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O pecado afetou toda a nossa existência. O pecado não é só... Existe gente que gosta de conjecturar o pecado, falar que o pecado é só a maldade do mundo. Queridos, o pecado afetou tudo. Por causa do pecado, a gente morre. Por causa do pecado, a gente é afastado de Deus. Por causa do pecado, nós não teríamos vida eterna. E é exatamente por isso que o corpo, por causa do pecado, ele tem duas opções agora. Ou o corpo morre, ou o corpo será transformado. E a gente vai falar sobre isso no final desse capítulo. Mas a verdade é que eu e você, a gente tem que escolher mortificar essa carne todo dia. Até o dia em que o nosso corpo vai ser glorificado. Tem gente que pensa que porque está há tanto tempo na igreja, porque é crente há tanto tempo, porque já leu a Bíblia há tanto tempo, porque já foi não sei quantos congressos ou sei lá o que mais, e a pessoa pensa que chegou num nível tal. Queridos, não existe isso. Cada dia, eu e você, a gente precisa mortificar o nosso corpo. Cada dia a gente precisa mortificar a carne. Sabe o que isso quer dizer? Que naqueles dias difíceis, a gente tem que dizer não para nós mesmos. O mais difícil não é dizer não para o outro. O mais difícil não é dizer não para o pastor. Isso é muito fácil. O mais difícil é dizer não para a gente. O mais difícil é na hora que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa querem falar mais alto, a gente precisa juntar força e falar, Senhor, me ajuda, porque eu vou dizer não, mas é uma escolha nossa. A escolha de dizer não para o pecado é minha e ela é sua. Mas enquanto isso, olha o que ele diz no versículo 11. Agora, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, em quem aqui o Espírito Santo habita? Amém. Eu vi poucas mãos levantadas, hein? Agora, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês. Querido, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele vive dentro de nós. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E enquanto a gente está nesse processo de mortificar a carne, a gente não faz sozinho. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele trabalha em nós. A santificação, ou seja, ser como Cristo, só é possível por causa do Espírito Santo. O nosso processo de abandonar vícios, o nosso processo de dizer não à carne, o nosso processo de sermos uma pessoa completamente diferente, só é possível por causa do Espírito Santo. Vou dar um exemplo que talvez muitos de vocês não saibam, mas, por exemplo, o Anthony, desculpa, o Anthony já chegou aqui na igreja, já vou te usar como exemplo. A gente conheceu o Anthony anos atrás, a gente não lembrava, mas a gente conheceu o Anthony anos atrás. E aí ele foi pro Brasil, e aí ele voltou, e nesse meio tempo que ele foi pro Brasil e voltou, ele se converteu. Queridos, o Anthony é uma pessoa completamente diferente.
Eu lembro vagamente dele antes, mas só pelas coisas que ele contava, eu já via, nem consigo imaginar o Anthony hoje em dia. Mas é tão bonito ver o Anthony, que a gente teve esse break de anos que a gente não vê o Anthony, mas o Anthony antes de Jesus e o Anthony depois de Cristo. E, queridos, essa que tem que ser a nossa vida, só que só é possível com o quê? O Espírito Santo. Não existe livro de autoajuda que vai transformar você. Não existe pastor que vai te transformar. Não existe igreja. Tem gente que acha que é a igreja que tem que transformar. Querido, a igreja é linda, ela nos fortalece, nos encoraja. Mas se você não quiser mudar, eu te garanto que você não vai mudar. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece e nos capacita para a gente mudar. É aquela mudança diária. Queridos, a gente acha que é uma grande mudança. É diário. É um dia que a gente começa fumando 10 cigarros. Ai, Senhor, agora eu tô fumando 5. Amém. Daqui a pouco você parou de fumar. Fica tranquilo. O Espírito Santo age em nós. Ah, mas pastor, eu falei 20 palavrões hoje. Amanhã, se Deus quiser, você vai falar só 10. Até você parar de falar. Mas, queridos, a progressão precisa existir. A transformação precisa acontecer dia a dia. Porque um dia... sabe por quê? Olha o que ele fala no versículo 14 e 17. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, a gente tem filiação com Deus. Uma família diz muito, ainda mais na Bíblia, quando você vai ler filho de fulano, nem sempre era filho geneticamente. Era filho por afiliação, por características que você tinha. Então tem vezes que a gente vai ler a Bíblia e as pessoas ficam confusas. Pastor, mas está falando que é filho de tal, mas essa pessoa viveu 300 anos antes. Não é porque é filho, é porque era uma pessoa que compartilhava características, era uma pessoa semelhante a. Queridos, nós como filhos de Deus, nós somos diferentes. Como filho de Deus, não adianta a gente querer viver de qualquer maneira. Vamos lá, os filhos da rainha da Inglaterra podem viver do jeito que eles querem? Um deles resolveu, eu não sei qual é o nome dele. Um deles resolveu fazer o que ele quis. O que ele virou? Ele continua sendo realeza? Não, é claro que não. Eles falaram, olha, se você quiser viver desse jeito, você não faz parte da família real. Você perde o quê? A sua herança. E aqui o Paulo está dizendo no versículo 14, ele diz assim, que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui a gente já sabe. Filho de Deus, só quem é crente. Vamos falar muito fácil para entender? Não existe esse negócio do mundo inteiro é filho de Deus. Não, todo mundo é criação, todo mundo é criatura, mas Deus deu o privilégio de aqueles, acho que está em 1 Coríntios, aqueles que o clamam por seu nome de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus é um privilégio somente para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Mas tem uma palavra-chave aqui. Aqueles que são o quê? Pelo Espírito de Deus? Está aqui na tela? Vamos lá, todos os que são o quê? Fala alto, gente. Aqueles que são o quê? Conduzidos. Queridos, vocês conhecem a Emma, minha cachorra. E quanto mais velha ela fica, mais teimosa a Emma fica. Aí a gente vai sair com a Emma, e a Emma, ela quer levar a gente pra qualquer lugar. É o momento da Emma. A gente tá com ela na coleira, ela leva a gente... Oi? É isso que eu ia falar agora. Na verdade, ela fez isso com a pastora Pam. A pastora Pam vai falar que não, mas comigo não faz, não. E ela vai levando você pra onde ela quer. Eu quero ir pra esquerda. Se você for puxar ela pra direita, ela não anda, você tem que carregar a Emma e colocar ela no lado que você quer. Ela acha que ela é que está conduzindo a gente. E, queridos, é a mesma coisa com o nosso Deus. Ele está dizendo que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Eu e você, diariamente, somos conduzidos por Deus. Não é um dia. Você está entendendo que Deus nos dá direção para tudo na nossa vida? Cada dia Deus nos dá direção. Cada dia Ele habita dentro de nós. Você não tem que marcar horário de consultório com Deus. Você não tem que ligar para o secretário dele e falar, será que Deus pode me ouvir às 10 da segunda-feira? Queridos, Ele habita dentro de nós e Ele permite que nós sejamos conduzidos por Ele. Cada dia Ele quer nos aproximar dele. Ou seja, se Ele vai... Algum dia o Espírito Santo vai conduzir a gente para longe de Deus? Sim ou não? Não, queridos, Deus nunca vai conduzir a gente para longe dele. Algum dia ele vai conduzir a gente a fazer algo que vai contra a palavra de Deus? Algum dia ele vai conduzir a gente para fazer algo que vai ser ruim para a nossa vida? Queridos, nosso Deus, ele nos conduz para as melhores coisas dessa vida na vontade dele. Mas acima de tudo, o que ele está preocupado é com a nossa santificação. Ele nos dá sabedoria. Ele é que nos ajuda a mortificar a carne. E ele continua no versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Ele está falando para a igreja, ou seja, quem está na igreja, crente, não é escravo do pecado, para novamente temerem. Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo 16 ele fala que o Espírito testemunha ao nosso espírito. Essa é a certeza que nós que somos crentes temos de que nós somos salvos. É a certeza, queridos, ninguém tira a minha certeza na minha vida eterna. Ninguém tira a minha certeza de que eu vou passar a eternidade no céu. Isso é o que a gente chama de a nossa segurança da salvação. E presta atenção, isso não quer dizer
que nós somos salvos uma vez, somos salvos para sempre. Se você escolher abandonar Deus, a gente vai falar disso no final, sua escolha, e vai para o inferno. Não importa quantas vezes você orou, quantas vezes você foi batizado, pode ser batizado no Rio Jordão, pelo Pablo Marçal, que você vai para o inferno do mesmo jeito, se você especialmente se você foi, né? Perdão, YouTube Live, o Oliver tá vendo, tá, gente? A Bruna tá assistindo, perdão a todo mundo que tá na live, gente, se você gosta do Pablo Marçal. Sem comentários. E aí a gente tá falando o seguinte, quando a gente fala sobre segurança da salvação, é que nós, se colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, seremos salvos. E isso nunca vai mudar. Você entende que, imagina só se Deus, 10 anos atrás, decidisse, caramba, vou mudar o jogo. Agora, para você ser salvo, você precisa subir o Monte Everest. Isso vai acontecer algum dia? Não, porque Deus ele já decidiu, ele já, como a gente vai falar daqui a pouco, predestinou para a salvação ser eternamente através de Jesus Cristo. Então, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, se nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, você pode ter certeza que você vai para o céu. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza que o céu nos espera. E vamos lá, quando ele diz que somos verdadeiramente guiados, o que ele está dizendo é que nós não tememos. Vamos ler de novo. Vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. A gente não teme quando a gente é verdadeiramente filho de Deus. Queridos, você realmente acha que... Vamos lá, para pensar. Uma pessoa super rica, esses filhos de bilionários, você acha que eles têm medo de ficar sem comida? Eles têm medo de como é que eles vão pagar o aluguel deles? Nem paga aluguel, né, gente? Eles escolhem qual casa que eles vão. Queridos, é a mesma coisa com Deus. Quando a gente é filho de Deus, o Todo-Poderoso, o que a gente precisa temer? Qual é o medo que a gente precisa ter? De voltar à escravidão? Esse Deus, ele vai nos ajudar a não voltar para a escravidão. Qual é o medo que a gente precisa ter nessa terra? Nenhum. Olha o que ele diz no versículo 17, que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Aqui está dizendo que eu e você, nós somos herdeiros. A gente compartilha do que é de Deus. A gente compartilha daquilo que está na eternidade para nós. Ou seja, muita gente acha que é dinheiro. Não, é vida eterna. É a justificação. É a nossa glorificação. E ele diz, assim como Jesus foi glorificado, assim nós seremos. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, assim nós seremos. Assim como Jesus está perto do Pai, assim nós também seremos. Então o que Paulo está dizendo esse tempo todo, somente em Romanos 8, é que é possível viver uma vida santa. É possível, se a gente quiser viver uma vida que agrade a Deus. Porque Deus, ele já nos libertou. Eu e você não somos mais escravos. Por isso que nenhuma condenação há. E aí ele diz que o Espírito Santo, ele nos dá vida e nos capacita. Então ele nos liberta. Coloca o Espírito Santo dentro de nós. Nos capacita para fazermos a vontade dele. E ele nos dá o quê? Uma esperança, que é a nossa glorificação. E aí ele faz tudo isso. É isso que o Paulo está dizendo. Olha, ele fez tudo isso por você. A grande pergunta é, como é que a gente vai viver? Carne ou espírito? Porque Deus, ele já fez a parte dele. Falta Deus fazer alguma coisa para a sua vida? Claro que não, ele já fez mais e muito mais do que a gente sequer imagina. Mas ainda existe uma escolha a fazer. Viver pela carne ou viver pelo espírito. E a gente sei que a gente olha para isso e fala, pastor, é muito difícil viver uma vida santa. É muito difícil agradar a Deus, mas não é possível. Não é impossível a gente viver uma vida que verdadeiramente agrade a Deus, porque agora a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós. É uma força que vem de dentro. Queridos, se ele deu força para Jesus ressuscitar dentre os mortos, o que são as dificuldades que a gente passa nessa vida? Se ele deu força para Jesus Cristo ressuscitar dos mortos e vencer a morte, o que são os nossos pecados? O que são os nossos desejos? O que são os nossos pensamentos comparados com o poder do Espírito Santo que está dentro de nós? Então permaneça, lute contra si mesmo. Decida lutar todo dia contra você. Jesus fala, cada um carrega a sua própria cruz. É exatamente isso. Cada um carrega a sua cruz. Cada um se mortifique dia a dia. Para quê? Para eu e você ganharmos a nossa herança. E aí agora Paulo fala sobre a santificação, ele vem falando sobre sermos santos, e agora ele entra em outro assunto, que ele diz que nós temos que ser mais parecidos com Cristo, dizer não ao pecado, para um dia termos glorificação. Olha o que ele fala no versículo 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou ler de novo. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu não sei quais são os seus sofrimentos. A gente aqui tem um monte... Se for juntar o sofrimento de todo mundo aqui, já dá sofrimento por uma vida, muitas vidas. A gente é
A gente passa por doença, a gente passa por dores, a gente passa por decepção, a gente é traído, a gente é machucado, a gente sofre desastres naturais, a gente sofre na mão de outras pessoas, mas o que Paulo está dizendo é, tudo isso que a gente passa, todos esses sofrimentos, e você deve estar aí pensando nos seus, talvez você esteja pensando no seu sofrimento de hoje, dessa temporada da sua vida, ele diz o seguinte, tudo isso que a gente passa não pode se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Ele está dizendo, isso que a gente vive hoje, eu sei que a gente vive os nossos problemas, a Bíblia diz que cada coração conhece a sua dor. São problemas de verdade, são sofrimentos verdadeiros. Paulo não está menosprezando o sofrimento. O que ele está dizendo é, permaneça, porque tudo isso que você está vivendo, um dia vai passar. E aí você verá a glorificação. O que é glorificação? É a culminação da santificação. Glorificação é quando a gente chega no final da nossa corrida. Aqueles que vão receber a coroa da vida. Queridos, glorificação não é para todos. Você está dizendo que glorificação não é para todo mundo? É o mundo inteiro que vai ser glorificado no final? Claro que não. Uma parte do mundo vai ser julgada e vai para o inferno porque não permaneceu na santificação. Quando nós formos glorificados, nós vamos ter os nossos corpos transformados. E toda muita gente acha que a gente vai virar anjinho, que a gente vai virar, sei lá, um ET, que a gente vai virar um espírito. Tem gente que vai ficar mais bonito como ET, né? Tadinho. Não nasceu bonito nessa vida, quem sabe quando for glorificado nasce mais bonito. Mas a verdade é que tem gente que, queridos, nosso corpo vai ser transformado. Vamos lá. Jesus, quando ressuscitou entre os mortos, ressuscitou só em espírito ou em corpo? Em corpo. Tomás, meu xará lá, Tomé em português, né? Tomé vai lá, ele tem que tocar nas feridas de Jesus, porque Jesus ressuscitou com esse corpo e eu e você teremos o nosso corpo também glorificado para uma eternidade com Deus. Um corpo que vai ser capaz de estar na presença de Deus, um corpo que não vai experimentar tristeza, um corpo que não vai ter dor, um corpo que não vai ter sofrimento. Queridos, eu acabei de fazer a cirurgia. Quando eu chegar no céu, se Deus quiser, eu não vou estar lá com a minha cicatriz, eu vou estar mexendo minha mão sem problema nenhum, andando sem problema nenhum, porque o nosso corpo será glorificado. E Paulo fala isso para a gente prestar atenção e olhar para a nossa glorificação. É por causa do nesse dia de glória que eu e você permanecemos. É porque existe uma promessa eterna que eu e você permanecemos e continuamos seguindo em frente. A gente não é fiel a Deus pela bênção. A gente não pode ser fiel a Deus pelo dinheiro. A gente não pode ser fiel a Deus, porque agora eu vou ganhar um dinheiro e aí depois, quantas pessoas a gente não conhece que são abençoadas e abandonam a Deus? Quantas pessoas a gente não conhece e começam a seguir porque tem algum interesse e aí quando conseguem o que querem, vão embora. Eu e você, a gente permanece porque a gente quer chegar no céu. Eu e você, a gente permanece porque a gente ama a Deus. Se alguém serve a Deus pela bênção, eu te garanto, eu prometo para você, 100% das vezes, não vai permanecer. Não vai demorar muito tempo, aquela pessoa vai embora. Se a pessoa só está lá porque, ai, pastor, porque eu gosto de sentir, sabe, esse gostosinho da igreja. Queridos, não é por isso que a gente vem para a igreja. Que isso possa ajudar você a crescer e encontrar a Deus. Mas a gente permanece porque nós conhecemos as promessas que Deus tem para gente. A gente sabe que se a gente permanecer, nós teremos vida eterna. Porque a gente também entende que se a gente não permanece, a gente vai para o inferno. Por isso a gente permanece. Paulo está dizendo, olha, se santifica, continua. Permaneça, porque se você permanecer, você vai chegar no céu. E aí Paulo, ele continua falando aqui sobre como toda a criação anseia pelo dia de glória. Toda a criação, não é só a gente não, gente. Não é só a fronteira que está ansiando pela glorificação, pelo dia que Jesus vai voltar. Paulo, ele fala como a criação sofre por causa do pecado e a criação geme pela volta de Jesus. Fala como a humanidade sofre e anseia pela volta de Jesus. E aí no versículo 24 ele diz que nessa esperança, ou seja, a esperança da glória futura, nós fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu e você, a gente não vê Deus de uma maneira visível. Ou sequer a gente é capaz de compreender e imaginar o que vai ser a vida eterna. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se a gente espera o que a gente não vê, ou seja, a gente não tem nem ideia do que é a nossa glória, ele diz que com paciência, vamos lembrar que paciência significa um long suffering, sofrer de maneira demorada, nós o aguardamos. E aí no versículo 20 e 26 ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade nossa, com a vontade de Deus. É tão bonito porque a gente está nessa vida aguardando a glorificação.
O autor de Hebreus diz: fitem os olhos em Jesus Cristo, não nas coisas desse mundo. A gente fita os olhos na nossa vida eterna, mas até lá, enquanto a gente aguarda, o Espírito Santo nos ajuda a permanecer. Enquanto a gente vive essa vida, chegando na glória, lutando, sofrendo, como o próprio Paulo escreve, o Espírito Santo, ele está aqui nos ajudando a orar, intercedendo por nós. Você já passou por momentos como esse que Paulo está escrevendo? Em que a gente está com dúvida, está com tristeza, está com dificuldades, a gente está desesperado, e aí a gente vai orar, a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe nem quais são as palavras que a gente vai usar. A gente não consegue nem articular, porque às vezes é tanto sofrimento, às vezes é tanta dor, às vezes são tantos pedidos e tantas coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue nem pensar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o Espírito ele nos ajuda em nossa fraqueza. Queridos, a gente não é forte. A gente acha que a gente se converteu, a gente é super-homem, a gente não é forte. Mas na nossa fraqueza, aí sim, nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando a gente ora, como a Ana orou, a gente estudou isso algumas semanas atrás, naqueles momentos em que todo mundo acha que o que essa pessoa está falando, nem a gente entende. O Espírito Santo está intercedendo por nós. É claro que isso me lembra aquela música que eu amo, que faz: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. É isso que Paulo está dizendo, que nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho para chegar no céu, porque a gente tem um Deus que nos conhece, nos ama, nos sonda e ele apresenta as nossas próprias petições para ele mesmo. Queridos, quem faz isso por nós? Somente Deus, porque ele quer que eu e você, a gente chegue até o final. Por isso que ele diz no versículo 28, que todo mundo conhece de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Queridos, aqui eu até ia fazer toda uma explicação sobre predestinação e não vou fazer. A verdade é que quando Jesus fala sobre predestinação, é que ele já escolheu a nós desde a fundação do mundo. Para aqueles que forem salvos, aqueles que colocarem a fé em Jesus Cristo, eles serão salvos. Aquele que eles conheceu. A gente acha que conheceu é seleção de Jesus, é eleição. Queridos, nada disso. Essa palavra conheceu pode ser traduzida por que de antemão amou. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por mim e por você. Deus ele não está escolhendo quem vai para o inferno e quem não vai. Ele dá a todos nós a oportunidade de o seguirmos. Isso nunca vai mudar. Deus ele continua chamando, Deus continua convencendo, Deus continua obrando nas nossas vidas, ele continua trabalhando. Porque qual que é o foco? Vamos ler o final dessa passagem, ele diz o seguinte: aos que predestinou, chamou, justificou e ao que justificou também glorificou. O objetivo de Jesus para a nossa vida, queridos, é a glorificação. Jesus quer, Deus quer que eu e você, a gente chegue no céu, que a gente seja nessa terra conforme a imagem do seu Filho. Por isso que Paulo vem falando sobre santificação, porque a gente só chega na glória se a gente aprender a ser como Jesus. A gente só chega na glória se a gente frutificar o fruto do Espírito. A gente só chega na eternidade se nós formos transformados dia a dia. E o mais bonito é que a gente não tem um Deus que luta contra. Você vai olhar nas outras religiões, você vai olhar na mitologia grega, você vai olhar em tantas outras religiões, você tem um Deus que luta contra. Não é um Deus que está a favor de você chegar no céu, é aquele Deus que dificulta, porque ele só quer que os fortes cheguem. O nosso Deus, ele quer que todos nós cheguemos juntos ao céu. Ele diz que ele nos chama, então ele mesmo nos prepara. Ele quer que a gente chegue próximo dele, então ele abre o caminho para a gente se acercar. Basta a gente permitir ser guiado por ele. Basta eu e você permitirmos que ele haja verdadeiramente na nossa vida. Então Paulo vem falando sobre a dificuldade do pecado, sobre a santificação, sobre a glorificação. E depois que ele fala sobre todas essas coisas maravilhosas, ele diz:
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo é, diante de um plano tão maravilhoso, diante de um plano tão bem planejado, tão misericordioso, o que resta para a gente fazer? O que resta para a gente fazer nessa vida diante de tudo que Deus fez e ainda faz por nós? Alguém pode ir contra o plano de Deus? Alguém pode ir contra a salvação? Não, nunca vai mudar Jesus Cristo se nós temos a nossa fé nele. Não importa quem vier contra nós, nós somos salvos pelo nome de Jesus. Alguém pode duvidar do amor de Deus? Ele está dizendo como é que a gente vai duvidar desse amor que entrega o seu filho, que ama, que capacita. A gente não precisa temer nada, porque o que é mais importante, que é a nossa alma, está guardado com o nosso Senhor. Paulo está dizendo, olha tudo o que Deus fez para a gente passar a eternidade com ele. Paulo está dizendo, olha tudo o que ele fez para a gente ter vida eterna. E ele termina Romanos 8 com a famosa passagem: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos afasta do amor de Deus. Você entende que não é nada? Ele fez uma lista aqui e ele poderia continuar, porque não existe nada que consegue separar o nosso amor de Deus. Não existe ninguém que pode afastar você de Deus. Ninguém. O diabo não tem esse poder. Você entende que o diabo, ele, quando a gente está realmente enraizado em Deus, ele não tem poder nenhum. Por isso que ele tenta com tentações, por isso que ele tenta colocar pessoas, situações, porque, queridos, ele já foi derrotado. O plano de Deus já foi executado. Não existe nada que possa separar e mudar a ideia de Deus. Não existem circunstâncias na nossa vida que possam nos afastar de Deus. A gente pensa muitas vezes que por causa disso agora eu estou longe, por causa disso Deus não fala. Mas, queridos, não importa, seja pobre, seja rico, não importa o que a gente seja, Deus está do nosso lado. Nada pode nos afastar dele. E aqui tem aquela frase que todos nós gostamos: mais que vencedores, que vem do grego kupernikao, e quer dizer uma vitória tão grande que o inimigo, ele não está apenas derrotado, mas completamente despido de poder. Quando a Bíblia diz que eu e você nós somos mais que vencedores, está falando que o inimigo está completamente aniquilado. O inimigo não tem mais poder. O inimigo não tem chance contra a nossa vida. Não existe nada que possa derrotar os planos de Deus. Você entende que não existe nada que possa derrotar os planos de Deus? Nada que possa nos afastar deles? Queridos, mais que vencedores, não é para conquista terrena, não. Tem muita gente que fala que eu vou conseguir esse trabalho porque eu sou mais que vencedor. Eu vou ter esse dinheiro porque eu sou mais que vencedor. Queridos, mais que vencedor é para a gente chegar no céu. Eu sou mais que vencedor, o inimigo está derrotado e não existe nada que possa transformar o amor de Deus em meu inimigo. Pelo contrário, Deus permanece conosco no frio, na bonança, no dia bom, no dia ruim, no dia que a gente está com dificuldade, no dia que a gente está alegre, no dia que a gente está deprimido, no dia em que a gente está bem, no dia em que a gente está dando o nosso 100%, no dia em que a gente está em 50%. Não existe nada que pode nos afastar do amor do nosso Deus, porque Ele quer que a gente chegue no céu. Nada pode nos afastar dele. Nada pode destruir os planos deles, a não ser que eu e você escolhamos ir para longe. Eu e você temos o poder. Eu e você temos o livre-arbítrio. Deus, ele já sabe o que vai acontecer. Deus, ele já conhece o nosso futuro. Deus, ele já sabe tudo o que vai acontecer na eternidade, mas ele dá para mim e para você livre-arbítrio. Nós podemos escolher ir para longe de Deus. Nós podemos escolher abandonar a ele. Paulo fala sobre tantas pessoas na Bíblia que abandonaram a fé, que deixaram, que abandonaram, que largaram. Pessoas, muitas vezes, a gente permite que nos afastem. A gente permite que situações façam a gente abandonar a Deus, preocupações. Não deixe a vida te afastar de Deus. Não deixe as pessoas te afastarem de Deus. Não deixe situações, preocupações te afastarem dele. Permaneça, porque você é filho, porque você é herdeiro, você é amado. É isso que Paulo tem dito. Ele fala, querido, Deus fez tudo, você tem o futuro na sua frente, a vida eterna diante de você. Não abandone,
permaneça, como ele fala no começo, se santifique, permita que o Espírito Santo trabalhe em você, para que eu e você podamos um dia chegar na glória juntos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente sempre fala, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para mim e para você é a gente chegar no céu. Mais do que dinheiro, mais do que trabalho, mais do que saúde, mais do que beleza, mais do que qualquer coisa nessa vida. O plano de Deus para nós é a vida eterna. E Ele entregou seu único filho para que hoje eu e você sejamos chamados de herdeiros, de filhos de Deus, daqueles que vão chegar no céu junto. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero te dar um tempo para você agradecer a Deus pelo plano da salvação. Agradecer a Deus porque Ele não precisava nos salvar. Agradecer a Ele porque hoje não existe mais condenação. Agradecer porque hoje Deus te chama de santo. Agradeça a Deus porque Ele transformou a sua história. Agradeça a Deus porque você não é mais o mesmo.